Bom dia, feliz sábado. Que alegria estarmos na casa de Deus. Hoje pela manhã, sábado especial. E aqui está um trio, né, em especial para que juntos possamos recapitular. A gente não vai estudar, a gente vai recapitular, né, o tema que foi estudado durante toda essa semana, né? O tema falando sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas antes de a gente conduzir a recapitulação da lição, eu gostaria de convidar você que está em casa, e convidar os meus amigos aqui, para que juntos possamos fazer uma oração, rogando a essa Trindade fazer-se presente no meio de nós, para entendermos todo esse assunto. Vamos orar? Oremos. Santo eterno Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede de mais um dia, no teu santo dia, o sábado, estarmos na tua casa. E para aqueles que não estão em casa, Senhor, sintonizados nas redes sociais aí, com o propósito de adorar o Senhor. Então queremos te pedir nesse momento que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela esteja presente na nossa vida nesse momento. E que o Espírito nos conduza, Senhor, a toda a compreensão da tua palavra. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estendemos a todos um feliz sábado. Nós temos aqui nosso amigo Evandro conosco. Temos Jandilson, professores, são bem-vindos. E o tema, falando sobre a divindade, nós temos aí dentro do próprio seio da igreja várias divergências na questão da crença, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo Trindade, a própria lição comenta, alguns comentários em outros pastores, ela é um termo que foi usado pela Igreja Católica, né, para definir a divindade. Nós, como adventistas, preferimos falar em divindade. A divindade é de um Deus trino. O Evangelho de João é um mosaico de temas e João usa sinais, milagres para nos mostrar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Todas as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são mencionados no primeiro capítulo de João. João capítulo 1, do 1 a 4, 14, 18 e 32 ao 34. Nós não podemos rejeitar esse tema. É um tema muito profundo, muito controverso. Nós não entendemos ainda por completo, né? Mas não podemos passar em branco. Falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a lição dessa semana se concentra nesse tema. E se algum dos nossos companheiros ainda tem algum comentário sobre o sábado, pode ficar à vontade. Eu acho interessante a questão do sábado aqui, porque o verso para memorizar diz o seguinte. Eu acredito que se você quiser abrir a Bíblia aí em João capítulo 14, verso 26, ele fala algo extraordinário. Eu gosto bastante desse texto, que diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus dizendo em suas orações, pelos discípulos, pela humanidade, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disser. O tema da Trindade, ela eu posso assim dizer, ela é essencial, ela é importante para a compreensão da humanidade, porque dela brota todo o processo como posso dizer assim, do plano da salvação, né? De lá procede tudo. Nós começamos a entender a importância que o ser humano tem para Deus quando nós começamos a estudar o tema da Trindade. Nós percebemos que cada ser ali, né, ele tem a sua função, porém todos os três em um único corpo, né? Em um único corpo. Então a Trindade, as três pessoas de divindade, ela é essencial para a compreensão do plano da salvação para o ser humano. Para você ver que o objetivo realmente da vinda de Cristo, né, que a gente vai ver mais adiante, né, é que ele foi enviado justamente para ligar aquilo que o pecado, no caso, bloqueou, interrompeu, que foi o relacionamento entre Deus e a humanidade. E sobre a Trindade, logo aqui que fala, né? Você que João diz assim, João nos diz que se quisermos compreender a Deus, devemos olhar para quem? Para Jesus, né? Então Jesus era o elo de tudo.
né? E aqui, saindo de Jesus indo para o Espírito Santo, a gente vê que ele, nesse momento de fazer com que as pessoas voltassem a ter um relacionamento com Deus, o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo era justamente convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, a gente vê que Jesus não estava só, né? Como muita gente até pensa nisso, Jesus não estava só, ele tinha o Espírito Santo, né? Uma coisa que a gente vê aqui que é difícil, né, compreender, é difícil a gente compreender quando se fala na Trindade. Como, né? Muitas pessoas, como uma pessoa em três, né? A nossa mente ela é pequena demais para compreensão, né? Para quem já vem estudando a Bíblia, no nosso caso, né, dos adventistas, a gente tem uma compreensão melhor, outros que já não têm, mas a gente tem que perceber primeiro, entender de que a nossa mente ela é pequena demais para compreender as profundezas, né, do plano de Deus, da sua palavra. E quando a gente fala da divindade, muitas teorias, muitas doutrinas, muitos outros teóricos falam que o Espírito Santo é o próprio Cristo, ou o próprio Deus. Não deixa de ser, mas não é. O Espírito Santo é o outro. A própria João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então Jesus não estava falando dele, ele não estava falando de Deus, ele estava falando justamente da outra pessoa da divindade, que era justamente o Espírito Santo. Justamente, irmão Denis, quando foi na criação do mundo, né? Quando Deus disse, façamos o homem. Exatamente. Então, quer dizer, quando eles passamos, está lá no plural, é que ele não estava sozinho. Né? A própria palavra Deus é no plural, né? Elohim também é no plural. Então não está falando, a divindade de um só Deus, são três pessoas, é complexo de nós entendermos realmente, mas não podemos deixar de estudar esse tema. Agora, Evandro, entrando na parte de domingo, falando um pouco sobre o Pai Celestial. Veja para nós aí como é fundamental nós entendermos esse tema sobre o Pai Celestial. Nós estamos falando sobre a primeira pessoa, né, da divindade. O Pai Celestial, eu passei aqui para um comentário, onde ele diz assim, em Gênesis 1 e João 1, compartilham algo em comum. O Deus triuno esteve ativamente envolvido tanto na criação, por meio de Jesus, como na redenção, também por intermédio de Jesus, né? Por isso que a gente falou, que eu citei aquele no início, né, da criação, né? Nós façamos, Jesus estava presente lá também, né? Então, a palavra criativa, que é Jesus, deu origem a um mundo perfeito que acabou manchado pelo pecado e rompeu a harmonia, né, original entre Deus e suas criaturas. No entanto, Jesus, como a palavra redentora, assumiu a missão de restaurar essa harmonia perdida e triunfou sobre o pecado e a morte, né? Que a gente pode ver lá em Romanos 6, 8 a 14 e 2 Coríntios 5, 21. Então, Jesus foi um elo justamente usado por Deus, seu Pai, para que pudesse restaurar, né, essa harmonia entre Deus e a humanidade. Jandilson, essa divindade, qual foi o trabalho deles ali no Gênesis? Por completo, assim, mais ou menos, mas bem resumido. Qual foi o trabalho deles ali? O texto nos deixa um pouco claro sobre isso. O Gênesis capítulo 1, verso 1, né, que diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. É importante a gente abrir a nossa mente para a realidade da divindade, que quando Deus ele coloca em plano a criação do mundo, ele não estava consigo sozinho, ele não estava sozinho. Existia essa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que eu acho excelente, né, no plano de Deus é que Deus ele já tinha planejado tudo de acordo com a vontade dos três. Eram os três que estavam em comum acordo. E quando ele começa a colocar em prática esse plano, nós começamos a entender a importância de Deus com relação à criação. Porque, como a parte do domingo diz aqui, que eu achei muito interessante, diz assim,
Assim, Jesus assumiu sobre si a nossa natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação da humanidade. Deus criou a humanidade. A humanidade, por pecado de Adão e Eva, nós hoje estamos sofrendo as sérias consequências, mas dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, precisava-se nascer alguém para poder resgatar a humanidade que foi criada no princípio por Deus. Então, é fundamental a Trindade nesse nosso conhecimento, porque, como eu disse no começo, a salvação da humanidade vem de lá, vem por ali, né? Vem através de Cristo Jesus, que assumiu sobre si essa natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus. O importante entendermos assim: Deus, se Ele estiver aqui, a divindade está junto. Quando Jesus esteve aqui manifestado em carne, Ele era a divindade, a representação da divindade, porque Deus, como sendo imarcessível, Ele se manifestou através do Filho, fisicamente através do Filho. Então, Jesus, Yahushua, era Deus, né, e homem. Então era carne, Deus manifestado em carne, e Ele representava a divindade. Quando vamos para o Espírito Santo, que é Ele hoje que está atuando na terra, quando Jesus fala, vos enviarei outro Consolador, e muitas vezes Jesus fala, estarei convosco todos os dias. Então Jesus estaria como conosco aqui? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como Ele é o Deus Trino, ou a divindade em si, o Espírito Santo representa os dois. Então Deus está conosco através do poder do Espírito, da presença do Espírito, esse ser tão especial que é o Espírito Santo. Agora, partindo para a parte da segunda-feira, Jandilson começa e o nosso irmão Evandro dá continuidade. Jesus e o Pai. Agora falando dos dois, né? Porque a gente vê aí um trabalho, essa comunicação aqui, quando ele estava aqui, ele falava muito. O texto fala que tem muitas repetições dele falando do Pai. Ele mostrando o Pai, direcionando o Pai, que ele não estava aqui para a glória de si, mas para a glória do Pai, para obedecer o Pai, enfim. Jesus e o Pai, como é que era essa ligação que a lição nos mostra? Essa parte de segunda-feira, ela abriu minha mente para a realidade de que Jesus, ele tendo sobre si, sendo 100% homem, também era 100% Deus. E mesmo assim, ele desenvolveu, mostrou para a gente qual é a importância do relacionamento pessoal com o Pai, com Deus. Jesus, sendo Deus, teve essa íntima comunhão com Ele constantemente. A gente vê várias vezes ali nos evangelhos que ele costumava orar ao Pai. Tudo que ele fazia em nome do Pai, e sempre apontava unicamente para Ele. Então eu acho muito interessante isso, porque diante desse rompimento do pecado que o pecado causou, Jesus ele veio fazer essa restauração de comunhão, né? Ele veio trazer para a humanidade a importância de termos essa comunhão com o Pai, em desenvolvermos esse aspecto espiritual em relação ao nosso caminhar aqui na Terra, e termos a consciência de que nós sem Deus não somos nada. Precisamos ter essa restauração, né? Através do espiritual e da divindade. Irmão Evandro, Jesus e o Pai, irmão Evandro, o que isso representa para a gente, para nós, como seres humanos, essa ligação entre o Filho e o Pai? A gente pode usar até a figuração do Filho com o Pai aqui na Terra também, né? O meio molda o sujeito, né? O Pai, ele representa muito para a gente. A gente muitas vezes é parecido com o Pai, a gente ama o Pai, admira o nosso Pai aqui na Terra, e a gente quer ser parecido muitas vezes com aquelas coisas boas que Ele tem. Agora, trazendo para a divindade essa representação entre Jesus e o Pai. Olha, a criação e a salvação, né, eles foram ambas, né, iniciativas de Deus e Pai, né? Mas como eu já falei antes também, com a iniciativa do próprio Jesus e do Espírito Santo. Teve um momento, inclusive, na crucificação de Cristo, né, quando Cristo diz, Pai, por que me desamparaste? E muitos, com essa expressão de Cristo, muitos hoje ainda acreditam que o Deus Pai não estava presente naquele momento. E na realidade ele estava, né? Ele estava. Aí você pode, mas como? A Trindade
destrincha tudo isso. Porque se Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo são uma pessoa, então ali fica caracterizado que o Pai estava presente na crucificação. Né? Só que a gente precisa entender que naquele momento o Pai não ia intervir porque o plano da salvação precisava ser concluído. Né? Então, Cristo era esse elo, era Cristo, que foi Ele quem se ofereceu, né? Ele que próprio se ofereceu para vir e morrer uma morte de cruz, para justamente restaurar esse elo rompido entre o relacionamento da humanidade com Deus. Eu acho interessante essa questão de Jesus e o Pai, porque é o seguinte, a humanidade ela já vinha há muito tempo, né, desde a entrada do pecado, muitas das vezes tropeçando para com Deus, não reconhecendo Deus, não colocando Deus no devido lugar que deveria se colocar no seu coração, né? E não o adorando como deveria ser adorado. Então o que foi necessário? Deus enviar Jesus para poder assim, através de Jesus, a humanidade pudesse reconhecer Deus como soberano, como o Deus criador, o Deus que foi do princípio, que criou ali a humanidade. E através de Jesus, a humanidade pudesse assim tomar em si uma decisão de colocar Ele como prioridade, colocar Ele como sendo conhecido diante de todos os feitos, né, que o mundo aí apresenta. Então, a humanidade, a lição ela destaca isso aqui embaixo, logo no final diz assim, a humanidade não conheceu nem reconheceu a Deus, que está lá em João 17:25. Assim Ele enviou o seu único Filho para que pudesse ser conhecido. Deus como Criador, Ele conhece a nossa concepção mental e Ele sabe que a nossa subjetividade, ela sempre está ligada a algo físico. A nossa subjetividade, crer no subjetivo, naquilo que a gente não tem noção de como é. Então a única forma de Deus se representar para ser conhecido, porque nós não temos capacidade como seres humanos de ver Deus face a face. Precisaria de ser transformados. Então para que houvesse essa crença do Deus real, não só subjetivo, Deus precisou se manifestar em carne. E Jesus assumiu essa posição de se rebaixar, porque é mais de 4.000 anos, né? Já que o ser humano estava diminuindo, doença, um monte de problema, Jesus vinha nascer em carne, Deus se representar em carne, passar por toda a situação que nós vivemos hoje, e para se mostrar para o ser humano quem é realmente, quem é Ele, o caráter de Deus através do Filho. A irmã White aqui, né? Aqui já, depois da pergunta 3, a irmã White, lá em Desejo das Nações, ela cita, né? Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Ele era a própria vida, né? E continua assim, como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. Então, mais uma prova de que Cristo também era Deus. Ele veio numa simplicidade tão grande que ninguém o conheceu, né? A humanidade não o reconheceu. O grande problema foi esse, porque a humanidade esperava o quê? Um Cristo soberano, luz, rei, luz, uma coisa que ele veio como um ser humano, simplicidade, uma simplicidade, uma humildade que nenhum outro ser tinha e nem tem, né? Então aqueles não acreditaram, né? Acho que se nós estivéssemos naquela época poderíamos também incorrer no mesmo erro, né? Porque esperávamos o quê? Um Deus que viesse tirar o domínio de Roma, né? Ser um governo humano, mas não, ele veio para salvar e salvar do pecado. Jandilson, se o Pai se manifestou através do Filho, é possível conhecer o Pai se não conhecer o Filho? O que você acha? A parte de terça-feira aí já ficou uma bomba para nós, para a gente entrar no tema. De maneira nenhuma, né? Como é que eu vou conhecer seu pai se eu não conhecer de você direito, se você não falar para mim quem é seu pai? Exato. É costume, né? A cidade aqui é pequena e normalmente assim, o pessoal, como tem um comércio lá aqui no centro, as pessoas dizem assim, não, eu vou lá no filho de Dito, né? Não, eu tô aqui, eu vejo as pessoas ligando lá na loja, não, eu tô aqui no filho de Dito e tal. Não conhece meu nome, mas sabe de quem eu sou filho, né? Deus sabe de quem eu sou, conhece, né? E eu acho interessante essa questão de
conhecer o Filho e conhecer o Pai. Porque é impossível, gente, é impossível se nós não conhecermos Jesus sem conhecer Deus. Porque um liga ao outro, né? Se nós tivermos um contato em conhecer Jesus, nós vamos também conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a Deus. E vamos conhecer a Deus de forma especial. Porque é o seguinte, Jesus ele se fez carne para levar a humanidade a ter essa restauração, melhor dizendo, ter essa restauração de comunhão com Ele. E Jesus, ele sendo Deus, como o irmão Aldenir aqui falou, ele fazia de tudo para que a humanidade não ficasse sem esse conhecimento do Pai. Todas as obras que Jesus fez aqui na terra apontavam para o Pai. Tudo. Ele é tão provável que diz assim, eu e o Pai somos um. Aí, e os discípulos muitas vezes, então mostra-nos o Pai. Era isso que eu ia citar, né? Agora. Mostra-nos o Pai, e o que ele respondeu. Há tanto tempo estou convosco. Né? Quando foi para ressuscitar Lázaro, para que o teu nome seja exaltado, então todas as obras feitas por Cristo, ele mostrava o Pai, né? Em todos os seus fazeres aqui na terra, quando Cristo veio, todos os seus milagres, todos os seus prodígios aqui, ele mostrava o Pai através de tudo isso. E eu acho interessante, Evandro, nisso, porque Jesus era o representante de Deus. Ele era o representante. Você já recebeu algum representante em alguma coisa, né? Quando alguém é um presidente, não pode estar, o que é que ele faz? Manda um representante. Ele falava assim, eu não falo minhas palavras, eu falo as palavras que o Pai mandou falar. Ele tinha autoridade em falar, né? Então, para conhecer a Deus, tem que conhecer Jesus. E se for conhecer Jesus, vai conhecer a Deus. Então, estão íntima ligação. Como o Evandro falou, é esse elo entre ele e o Pai. Não tem como tipo assim, filho, eu quero que você vá em tal lugar, vai lá e compre isso, fale isso e isso, fala que depois eu vou pagar no meu nome. Foi isso que Deus, o Pai fez para Jesus. Você vai me representar lá. Você vai falar isso e isso e isso. E eu acho que no plano da redenção foi estipulado tudo isso. Isso é muito fantástico. Ele mesmo falou, as minhas palavras não são minhas, em outras palavras ele disse, não são minhas, mas são do Pai. O que eu faço é o Pai. É a vontade do Pai. Era a vontade do Pai. E outra coisa, ele é o nosso irmão mais velho. Eu estava ontem meditando nisso. E nós somos convidados a sermos semelhantes a Cristo, porque nós somos irmão dele. E como é que eu faço para isso? Eu tenho que fazer a mesma coisa que ele fez. Obedecer e praticar toda a vontade do Pai e falar tudo aquilo que o Pai me ordenou a falar e fazer e viver. Isso não é uma missão tão fácil. Eu gostaria de falar, gostaria de deixar bem claro a importância de Jesus. Por quê? Só através da aceitação de Jesus em nossa vida é que nós recebemos a vida eterna, né? Porque mesmo ele sendo mesmo Deus sendo a Trindade, melhor dizendo, ele sendo a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Jesus ele é essa ponte, né, em ligação da terra, da humanidade para Deus. Então nós encontramos em Jesus a plena vida eterna. Só em Jesus há vida eterna. Só Jesus, ele é a vida. Ele mesmo declarou isso, né? Eu sou a verdade, né? E sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso. Então, ele sendo Deus, também ele é a ponte entre a humanidade e Deus. E ele falou isso eu entrego a minha vida e posso tomá-la de volta. Foi porque ele ressuscitou do nada, né? Deus o ressuscitou ali, mas ele tem autoridade sobre a morte e a vida. A Bíblia também diz que ele tem a chave da morte em suas mãos. Então, ele é o dono da vida, ele é o Criador. Ali estavam unidos os três, né? A divindade na criação. Agora, Evandro, vamos falar sobre esse ser tão especial que se encontra em nosso meio hoje, por nome de Espírito Santo. A divindade é representada através do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Fique à vontade, vamos lá. Aqui logo no início ele diz assim, né? O Espírito Santo não é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. No entanto, seu papel é crucial para o sucesso da missão
de Jesus. Se nós olharmos, o papel do Espírito Santo é tão crucial para a missão de Cristo, por quê? Porque ele é quem leva o homem à conversão, não é? Inclusive aqui nos comentários ele diz, ó, é o Espírito Santo que desperta a consciência para a necessidade urgente da salvação e convence o coração da veracidade de tudo o que o Pai e o Filho dizem e fazem, além de ser nosso consolador ou aquele que se senta ao nosso lado para nos controlar. O Espírito Santo é especialista em convencer, quer dizer, convencer, converter. Então, se não houvesse a presença do Espírito Santo ou o papel do Espírito Santo, tanto na vida de Cristo como no relacionamento com o próprio Pai, o Deus, né, a tarefa de Cristo teria sido, a gente sabe que ia se cumprir de qualquer forma, mas a presença do Espírito Santo era justamente para abrir a mente do homem, né, da humanidade, para se convencer do pecado e se converter. Então o papel do Espírito Santo era primordial, hoje, e é ainda hoje, né? E a questão, quando a gente vai lá para o verso áureo, né, lá de volta, que fala assim, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Jesus foi enviado em nome de quem? De Deus, do Pai. Do Pai. E agora o Espírito Santo é enviado em nome de quem? De Jesus. De Jesus. Vê a importância disso, porque Jesus declara que Ele fará com que vocês se lembrem de tudo que eu fiz e fará lembrar de todas as minhas palavras. Toda a verdade, não é só um pedacinho da verdade, não. É toda a verdade. Ele vos guiará. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel importante aqui, voltando aqui, deixa eu colocar aqui na parte da quarta-feira, nós estudamos, de fazer com que nós nos lembremos. Eu gosto de um hino que eu sempre coloco ele, que é aquele Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, além de fazer com que nós lembremos, fazer com que o ser humano reconheça, aonde ele está, né, a importância do Espírito Santo, ele faz com que as nossas orações elas sejam modificadas para que possa ser apresentada diante do Pai. Ele intercede, né? Então o hino ele diz isso, né? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Então o Espírito Santo ele é esse intermediário agora de Jesus, de Espírito Santo, Jesus e o Pai agora. O Espírito Santo hoje está incumbindo, então, ele diz aqui em João capítulo 1, 10 a 13, diz assim: e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem o seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, através do poder do Espírito Santo. Uma coisa que eu queria citar em relação a esse paralelo entre Cristo e o Espírito Santo e o próprio Pai, né? A gente vê que Cristo veio a este mundo, pregou o Evangelho, morreu a morte de cruz, que era justamente para concluir o plano da salvação, e depois ascendeu ao céu. Mas ele disse o quê? Eu vou, mas o Consolador vem. Quer dizer, quem está neste momento conosco é o Espírito Santo. E uma coisa interessante, quando vocês falaram aí que o Espírito Santo é que nos faz lembrar, então a gente vai precisar muito do Espírito Santo. Não sei se no futuro mais distante ou mais próximo, porque todos os acontecimentos estão mostrando que a volta de Cristo está muito próxima. Então, na aproximação da volta de Cristo, nós vamos ser levados, muitos de nós vamos ser levados a tribunais. E nós vamos ter que ter um momento de defender a nossa fé. E aí, como é que nós vamos nos lembrar? O Espírito Santo vai poder, ele que vai nos lembrar de tudo que nós estudamos. Aquilo que nós não estudamos, que nós negligenciamos, nós não vamos poder lembrar, não. Ele não vai poder nos lembrar, porque nós não fizemos a nossa parte. Então, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ainda continua conosco aqui fazendo essa parte, até o final da volta de Cristo, até chegar o momento da volta de Cristo. Quais são as obras do Espírito Santo, então? Ele é a pessoa tão importante, e aqui no João 3, 5 a 8, depois tem 6, 63, aí vamos concentrar um pouquinho nisso, para a gente ver aqui, ó. Ele diz assim, João 3, 5 a 8, olha só, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu
de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quais são as obras do Espírito Santo? A primeira nesse texto é que ele faz o quê? Ele faz com que ele produz, melhor dizendo, eu coloquei aqui, né? Ele produz conversão à vida espiritual. Então ele produz, ele converte, ele faz com que nós voltemos para Deus, voltemos às práticas que Deus nos orientou a fazer. Reconheçamos a Jesus como única fonte, também esse é o trabalho do Espírito Santo. No 63, lá do capítulo 6, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Justamente o que o Evandro falou, eles vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele tem esse trabalho. O Espírito Santo, ele converte, ele ensina, né? Ensina a verdade e o próprio mesmo, ele dá o testemunho, né, de Cristo. O próprio Espírito Santo dá testemunho de Cristo. No 14:26, capítulo 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, que foi o que o Jandilson disse. Outra coisa, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho dele agora aqui, esse convencimento. É claro que eu preciso permitir, né, deixar ele entrar, para que esse trabalho seja efetuado. Outra coisa, o Espírito Santo é que vai nos capacitar a essa transformação do nosso caráter, a lapidação do nosso caráter. Agora, irmão Evandro, a partir de quinta-feira, essa oração de Cristo, que foi a oração mais longa que está registrada na Bíblia, o que ela representa para nós? Representa tudo, porque além, como o próprio está escrito que foi a oração mais longa, né? Cristo não orou ao Pai só por aqueles que estavam com ele naquele momento. Isso é muito ele demais. Orou por nós agora, no futuro, né? Então demonstra tudo, né? A importância, né, da oração de Cristo, quando ele orou e orou por nós hoje, nós que ainda iremos nascer ainda, né? Não estávamos nem no mundo, mas ele orou por aqueles, né? E por nós hoje. E assim, essa oração de Jesus, eu já chorei muitas vezes. Se você parar e olhar, você fazer um estudo mais profundo da oração, você começa a perceber que a importância de Jesus nas suas orações era que Deus fosse reconhecido, né? Ele diz assim, aqui está escrito na lição aí também, se quiser acompanhar, diz assim, no quarto parágrafo, diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Então, a importância da oração de Jesus em rogar pelos discípulos, pela humanidade ali, era de que Deus ele não fosse esquecido. Era que o Consolador, quando viesse, fizesse com que eles lembrassem que em sua peregrinação, até a sua volta, que ele também proferiu, ele predisse que voltaria, ele pediu para que eles se lembrassem, pediu para que Deus ele fizesse com que o Consolador lembrassem ele de que Deus era o único Senhor, o Deus verdadeiro. Então essa oração é de fundamental importância para a humanidade. Gostaria de chamar a atenção para alguns pontos aí dessa oração, né? Quando ele ora por si mesmo, né? E a gente pode perguntar, as pessoas podem ficar indagando, né? Mas Jesus era Deus, por que ele orou por si mesmo, né? Por quê? Porque pelo menos no meu compreender, na minha concepção, Cristo orou por si mesmo porque ele reconhecia que ele estava como um ser humano. Tá entendendo? Tanto é que ele sofreu as tentações quando foi para o deserto, porque o próprio inimigo sabia que Cristo estava encarnado. Ele era um ser humano também, né? Jesus foi a prova de que esse elo, essa ligação do Pai e o Filho, mostrando para nós que se nós fizermos a mesma coisa, nós vamos conseguir vencer o mundo também. Você que está em casa, eu convido você a ter esse elo de ligação com o Pai, com Cristo e com o Espírito Santo. Porque é a única forma de nós vencermos. Continue, pode continuar, meu irmão. Eu termino, pode continuar, eu cortei a sua... Olha só, aí ele diz, ó, não peço, vou até terminar assim, né? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aí eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que
que estão nos assistindo nesse momento, né? De que se você ainda não crê, passe a acreditar. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus lá na oração. Porque aqui ele é bem claro, ó, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quer dizer, creiam que Jesus é Deus e que o Espírito Santo, o nosso Consolador, está nesse mundo atuando e ele deseja a salvação de todos. A lição aqui diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro. Jesus se refere ao único Deus verdadeiro e não ao que supomos a respeito dele. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, e eles têm guardado a tua palavra. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a única forma de nós conhecermos a Deus, Jesus, Espírito Santo, é através da sua palavra. A palavra que foi revelada, a Bíblia Sagrada, né? Então precisamos ter essa visão de que sem Deus nós estamos fadados ao fracasso e perdidos. E essa oração de Jesus mostra a importância, né, de nós para com Deus. Você que está acompanhando, aí de casa, você pode perceber isso que e eu posso te dizer que você e eu somos importantes para Ele. É tão provável que Ele orou, Ele se doou, Ele se entregou com o propósito de conceder a mim e a você a vida eterna. Então, quando Ele faz essa oração, Ele mostra que levou a sério a questão de salvar a humanidade, a salvar você, a salvar a mim. Ele levou muito a sério isso. E por isso nós devemos também levar a sério e reconhecer que o sacrifício dele foi para que nós tivéssemos a vida eterna. Agora, Evandro, fazendo as considerações finais, já encerrando nesse momento. Você vai encerrar, o Jandilson também agora, nós temos 2 minutos. O que você gostaria de falar para nossos ouvintes que estão nos assistindo e para nós aqui, que estamos apresentando nos últimos momentos agora? Bom, o que eu gostaria de falar para todos estes que estão nos escutando, nos assistindo, é que Jesus é o único caminho, né? É a única verdade e é a vida. Amém. Se você que nos assiste nesse momento ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, que faça o mais rápido possível, porque todas as profecias estão se cumprindo. E está nos mostrando, tudo que está acontecendo no mundo está nos mostrando que a volta de Cristo está muito próxima. Então, o meu apelo hoje a todos esses que nos assistem, tanto aqueles que fazem parte da nossa comunidade, como os que hoje ainda não tomaram decisão ao lado de Cristo, que possam tomar. Amém. Jandilson. Eu gostaria de dizer que a Trindade, ela mostrou o seu amor para com a humanidade e mostra seu amor para com a humanidade, e esse amor ele precisa ser correspondido. Nós precisamos entregar a nossa vida, e por isso hoje eu convido você a entregar a sua vida a Deus, através do Espírito Santo que hoje está aí, incomodando você, a sua mente. Você sabe o que precisa mudar, o que você precisa fazer, o que você precisa aceitar, né? Então, o meu convite é que você escute essa voz. Escute a voz do Espírito Santo que está te convidando a aceitar Jesus como o único e salvador da tua vida, para que você assim possa ter a vida eterna em Cristo Jesus. E eu encerro aqui com as palavras da nossa irmã White, sobre a divindade de um só Deus, manifestada hoje pelo poder do Espírito Santo, pela presença divina do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Diz assim: o Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente, encaminhando as pessoas a falsas normas. Ele deforma a verdade. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito Santo da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Então a única forma de sermos conduzidos a Cristo, a Deus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, da verdade. E esse é o meu desejo, a minha oração, nossa oração, é que você que está em casa conheça a verdade revelada em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que essa verdade faça parte da sua vida numa entrega total e sem reservas. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Faz uma oração para encerrar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o Senhor fez no passado, através da morte de Cristo, que reverbera até nós, hoje aqui em dia. E te agradecemos pela atuação do Teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, não só de nós aqui, mas de toda a humanidade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque no coração de todas essas pessoas que ainda necessitam de Ti. E que elas possam fazer a parte delas, que é abrirem o coração e aceitarem a Cristo Jesus. Fica conosco, dá-nos um sábado feliz e deleitoso na Tua presença. É o que nós te pedimos e que já te agradecemos em nome de Jesus.